Muito bom dia, a paz do Senhor, um ótimo domingo para você, meu amigo, minha amiga. Que bom, estamos juntos aqui mais uma vez para lermos a palavra de Deus. Que bênção, é muito bom você ter o conhecimento da palavra que é eterna, daquela que não muda. E ao longo desta caminhada a gente percebe que melhor que ter o conhecimento é conseguir ir implementando, colocando em prática aquilo que a Bíblia vai nos ensinando, abrindo a nossa mente, trazendo luz, discernimento para todos nós. Eu quero convidar vocês a continuarem firmes na leitura. Hoje já estamos no dia 23 de janeiro e nós vamos ler os capítulos 14, 15 e 16 de Êxodo. Lembrando a vocês que eu tenho lá no meu grupo no Telegram todos os detalhes, como os tópicos, né, do livro, como que ele se divide, tudo direitinho. É um pano de fundo interessante para complementar aí a sua leitura, assim como nós fizemos no livro de Gênesis, né, que eu trouxe também um vídeo lá dos túmulos dos patriarcas em Hebron, né? Esse aqui também eu estou trazendo 2 vídeos de pano de fundo dele para você entender melhor. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque é importante que você participe, se inscrevendo, acionando o sininho das notificações, e todos os dias nós estamos aqui lendo a Bíblia, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você baixar também o plano de leitura e para você se engajar aí nas minhas redes sociais, me seguir lá no Instagram, entrar nos meus grupos, tanto do Zap quanto do Telegram, tá bem? Sem mais delongas, vamos à nossa leitura de hoje. Êxodo 14, diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés. Lembra que eles estão agora entrando no deserto, eles vão em direção à terra de Canaã, mas nós vamos ver aqui que ainda tem uma perseguição de Faraó. Faraó não deixou quieto a ideia deles saírem do Egito. E vamos ver agora o que acontece. Esse trecho que nós estamos lendo aqui, se você assistiu às novelas lá da Record, você vai se recordar. Então dá pra gente ter um visual melhor assim na nossa mente. 14:1. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que deem a volta, e acampe em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Versículo 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do rei do Egito para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles.
pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? Por que você fez isso conosco? Por que você nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Eles não queriam sair, daquela condição, mas Deus tinha que arrancar eles lá de qualquer forma, porque Deus tinha um plano maior. Sabe, muitas vezes quando eu e você não queremos realizar alguma coisa condizente ou concernente ao reino de Deus, aquilo que Deus coloca no seu coração, na verdade você está impedindo o plano de Deus de ir adiante em alguma área, porque sempre Deus está usando pessoas, peças, no bom sentido da palavra, para realizar a sua obra. Então, não se assuste, não fique parado como se fosse um animal empacado. Ande com a sua vida, construa a sua vida na presença de Deus. E Deus vai usando a sua própria vida para alcançar outras vidas. E você também é abençoado nesse processo. Versículo 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha só. A fuga pelo Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio de faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Eita! Com isso, os dois grupos não se aproximavam durante toda a noite, ou não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um vento forte do leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar, mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar e cobrirão os egípcios e seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou das mãos dos egípcios Israel.
Naquele dia, os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Capítulo 15. Eles vão atravessar o mar e haverá um cântico, de libertação. Então Moisés, capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente no mar e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção, ele é meu Salvador. Ele é meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. As águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram. Como muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei, e os alcançarei, e os saquearei, e deles me vingarei. Puxarei minha espada, e com forte mão os destruirei. Mas tu soprastes com teu fôlego, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Estendestes tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste. Com teu poder, o guias à tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem. A angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom. Estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles, o poder do teu braço os deixa paralisados como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor, até teu povo, o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação. O santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Gente, só uma observação. Eles estão falando aqui de outras regiões e de outros povos ali próximos, ao Egito. Você vai perceber que quando eles chegam lá para derrotar, por exemplo, as cidades que seriam conquistadas, o povo já sabia daquilo que Deus tinha feito no Egito, e o povo local tinha medo. Como, por exemplo, lá da cidade de Jericó, eles falavam: nossa, nós sabemos o que Deus fez aos egípcios, e os demais povos também. Então essa notícia de como Deus trabalhou por eles correu rápido ali no meio dos demais povos. Versículo 19 do 15. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando o tamborim e dançando. E Miriam entoava esta canção: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A água amarga de mar. Eles atravessam o mar, estão já do outro lado, mas precisam beber água. A água no deserto é um problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui.
Versículo 22. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel pelo Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, Mara significa amarga, para quem não sabe, se o seu nome é Mara, o seu nome significa amarga. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber, por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água aquele pedaço de madeira e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Olha só. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. É como se fosse um oásis, né, no deserto, aquele lugar onde tudo ao redor é sequinho e ali você tem o verde, né, prevalecendo, tem água, tem plantação, os animais vêm para beber água, etc. Isso é um oásis. Capítulo 16 e último. Se eles estavam com problema de água, agora vai chegar a questão do problema da comida. E o povo reclamando com Moisés. Ai meu Deus, parece que não mudou nada. Hoje em dia é a mesma coisa. Capítulo 16. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. A gente não acabou de ler que Deus deu a eles uma orientação? Se ouvirem a voz do Senhor, se fizerem o que é certo aos olhos dele, se obedecer, vai estar tudo bem. Mas aqui logo depois eles já estão reclamando de novo. Meu Deus! Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Versículo 3. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha só que danadinhos. Lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: veja, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei, para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal, porque no sábado eles não iriam colher o alimento. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã vocês verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Esse aqui é mais uma coisa interessante, né? Às vezes a gente reclama de uma coisa ou de outra e acha que está reclamando da pessoa. Mas se aquela pessoa é uma enviada de Deus, exatamente de Deus, fazendo a vontade de Deus de verdade, então não se luta mais contra a pessoa, mas se luta contra Deus e sua obra. E isso é um mal terrível, né?
Versículo 9. Em seguida Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ao entardecer muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Aliás, carne de codorna é uma delícia, não sei se vocês sabem. Eu já comi já. Na manhã seguinte, nos arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Esse é o famoso maná. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Bastante, hein? Poxa vida. É muita comida, hein? É muito maná. Versículo 17. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns, porém, deles não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso contra eles. Ô povo rebelde, hein? Meu Deus. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e informaram a esse respeito. Moisés lhe disse: foi o Senhor que ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado, consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: comam alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Que coisa, né? Deus estava no controle de tudo. Um dia tinha maná, no outro dia não tinha. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento no chão, alimento algum. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, lhes dá uma porção dobrada de alimento suficiente para os 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Maná é semelhante à expressão hebraica que significa o que é isso? Então eles não sabiam o que é isso, chamaram o que é isso é maná. Maná, deram o nome de maná. Maná significa no hebraico o que é isso? Que era uma pergunta, mas o que é isso? Será que é sorvete? Não era o maná. Vamos lá. 31. Os israelitas, acabei de ler, chamaram aquela comida de maná. Era branco, como a semente do coentro, e tinha gosto de folha assada de mel. Eu nunca comi uma folha assada de mel, deve ser interessante. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou.
Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-las. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continua a ser o homer, que era a 10ª parte da medida padrão. 10%, né? 1%. 1 de 10. Aqui ele já dá uma pincelada, porque daqui a pouco ele vai dar a lei, mas ele já vai falar que aquela consagração do maná por Arão, ele vai ser colocado dentro da arca depois. Com isso nós fechamos a leitura de hoje. Veja que tem detalhes interessantes. Agora eu vou gravar um maná. Eu vou gravar. Não deixa de ser um maná do céu. Eu vou gravar um devocional falando sobre o momento do povo de Israel aqui, que eles têm dúvida, né, com relação se Deus está com eles ou não. Versículo 14, capítulo 14, versículo 13, onde Moisés fala que para eles ficarem calmos, porém firmes, e verem que o Senhor vai resgatar eles naquele dia. Eu vou gravar um devocional sobre isso, então se você já leu até aqui, depois vá lá ler, ouvir esse devocional também, que ele está muito interessante. Deus te abençoe, até amanhã, fique na paz do Senhor Jesus, dê o seu like, seu joinha e se inscreva se não é inscrito ainda, tá bom? Até mais.